A inflação de maio foi a maior para o mês em 25 anos. E você vai ver também. Os pedidos de falência e recuperação judicial aumentaram. As chuvas provocaram estragos em Santa Catarina. O terceiro pré-candidato à presidência na Nicarágua foi preso. E você vai ver como a música ajuda no desenvolvimento das crianças. Agora, no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. O Brasil vai receber na próxima semana um lote da vacina da Janssen com prazo de validade até 27 de junho. O Programa Nacional de Imunização vai ter até 2 semanas para distribuir e aplicar as doses. O lote que deve chegar no Brasil da vacina Janssen, que é um braço da Johnson & Johnson, é de 3 milhões de doses. Como o prazo está perto do vencimento, o Ministério da Saúde vai ter de 10 a 14 dias para receber, distribuir e aplicar todas as doses até o dia 27. O Ministério da Saúde resolveu aceitar a oferta de antecipação da farmacêutica, apesar da data de validade, após consultar o CONAX e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Segundo o Conselho, o país está vacinando cerca de 700 mil pessoas por dia, mas o número é baixo por falta de vacinas. O Brasil firmou um acordo com a Janssen de receber um total de 38 milhões de doses com entregas no terceiro e no quarto trimestre do ano. Ao contrário da maioria das vacinas usadas atualmente contra a Covid, a vacina da Johnson & Johnson requer a aplicação de uma única dose. A temperatura de armazenamento e transporte das doses deve ser entre 2 e 8 graus por até 3 meses. A inflação oficial acelerou em maio e foi a maior para o mês em 25 anos. Segundo o IBGE, o aumento nas contas de luz foi o que mais influenciou no indicador. Pressionado pelo aumento na tarifa de energia elétrica, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial do país, subiu em maio e ficou em 0,83%. A taxa ficou bem acima da registrada em abril, de 0,31%. Segundo o IBGE, foi o maior resultado para o mês de maio desde 1996. O acumulado no ano foi de 3,22% e o dos últimos 12 meses de 8%, acima do teto da meta do governo para a inflação no ano, que pode chegar até 5,25%. Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram alta no mês. As maiores variações foram nos grupos de habitação, artigos domésticos, transportes, vestuário e saúde. Segundo o IBGE, o item que causou o maior impacto veio da alta da energia elétrica, já que em maio passou a vigorar a bandeira tarifária vermelha. Outros itens que pesaram no bolso dos consumidores foram o gás de botijão, gás encanado, gasolina, etanol e óleo diesel. No ano, a gasolina acumula alta de 24,7% e em 12 meses de 45,8%. Os pedidos de recuperação judicial e falência cresceram mais de 50% em maio. Segundo os dados da Serasa, os números foram os piores do ano. Os pedidos de falências e recuperações judiciais no país registraram um forte aumento em maio na comparação com abril, atingindo principalmente as micro e pequenas empresas do setor de serviços. Segundo pesquisa da Serasa Experian, maio teve 92 pedidos de recuperação judicial. A alta foi de 48,4% na comparação com abril, quando foram registradas 62 solicitações. Já os pedidos de falência tiveram um salto de 58,5% na comparação com o mês anterior. Foram 103 em maio contra 65 em abril. Somados, os 195 pedidos requeridos de recuperação judicial e falências em maio representam um aumento de 53,5% na comparação com abril. Do total de 92 pedidos de recuperação judicial feitos no mês, 60 foram de micro e pequenas empresas, 24 de empresas médias e apenas 8 de grandes empresas. Nos 103 casos de requisição de falência, 70 envolveram micro e pequenas empresas, 21
empresas grandes e 12 empresas médias. Os resultados de maio foram os mais negativos do ano, mas abaixo do volume de pedidos dos meses de junho, julho e agosto do ano passado. O governo vai gastar mais 11 bilhões de reais para pagar mais 2 ou 3 parcelas do auxílio emergencial. Esse ano o auxílio começou a ser pago no dia 6 de abril e segue até julho, com parcelas de R$ 150 a R$ 350 reais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o benefício deverá continuar até que todos os brasileiros estejam vacinados contra a Covid-19. O total previsto para esse ano é de 44 bilhões de reais para o auxílio, um dinheiro que fica fora do teto de gastos para evitar que o governo seja enquadrado no crime de responsabilidade fiscal. Os nascidos em junho, que receberam a segunda parcela do auxílio, já podem sacar o dinheiro e fazer as transferências. A terceira parcela do auxílio para esse mesmo grupo vai ser depositada pela Caixa no dia 4 de julho. O Brasil passou de 17 milhões de casos de Covid-19. Em 24 horas foram confirmadas mais 2.378 mortes por Covid-19. Com isso, o total já é de 476.792 vítimas da doença. Também, de um dia para o outro, foram notificados mais 52.911 novos casos. O número total passa de 17 milhões e 37 mil diagnósticos confirmados. De acordo com o Ministério da Saúde, a média móvel de mortes no país é de 1.656 vítimas por dia. A variação, que está abaixo de 2.000 óbitos há quase um mês, indica tendência de estabilidade. A média de novos casos está em 58.950 confirmações por dia, também indicando tendência de estabilidade. No mapa de óbitos por regiões, hoje aparecem 7 estados com alta nas mortes: Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Tocantins. Em estabilidade estão 13 unidades da federação: Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. 6 estados registram queda: Amapá, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e Roraima. O estado de Rondônia não divulgou os dados. O Ministério Público Estadual de São Paulo recomendou que a Prefeitura de Presidente Prudente, que fica no interior do estado, adotasse um lockdown de 15 dias para conter o avanço da pandemia no município. A recomendação foi feita pelo promotor de justiça Marcelo Creste. A Prefeitura do município informou que o lockdown está descartado, mas que novas medidas alternativas serão estabelecidas e que a publicação está prevista para hoje. De acordo com o último boletim publicado, o Presidente Prudente tem cerca de 99% dos leitos de UTI ocupados. A Pfizer entrega hoje ao Brasil 936 mil doses da vacina contra a Covid-19. É a segunda remessa da semana. A remessa vai chegar no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. No total, mais de 74 milhões e 920 mil doses de vacinas já foram aplicadas no Brasil. Vamos atualizar o balanço do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde. Mais de 51 milhões e 500 mil brasileiros receberam a primeira dose, o que dá 24,3% da população. E mais de 23 milhões e 417 mil pessoas receberam a segunda dose. De um dia para o outro foram aplicadas 1.646 mil doses das 3 vacinas contra a Covid disponíveis por enquanto. E os estados que mais vacinaram a população são, na proporção, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. 4 pessoas morreram na queda de um avião em Mato Grosso. O bimotor caiu em uma área de mata perto do Rio Vermelho, em Rondonópolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o avião modelo Cessna 310 caiu e pegou fogo logo em seguida. Os bombeiros iniciaram o combate do incêndio, sendo que outra equipe realizava uma varredura nas áreas ao redor para verificar se havia mais vítimas. Segundo o relato de um amigo de uma das vítimas, o grupo realizava um voo panorâmico na região quando o avião caiu. A Força Aérea Brasileira investiga as causas do acidente. As fortes chuvas causaram alagamentos e deslizamentos de terra em Santa Catarina. Pelo menos 8 cidades da Grande Florianópolis e do Vale do Itajaí tiveram registros de estragos. O temporal que atingiu Santa Catarina provocou estragos em várias regiões.
Pelo menos 8 cidades da Grande Florianópolis e do Vale do Itajaí foram afetadas pelas fortes chuvas. Em Canelinha, moradores tiveram que ser resgatados após ficarem ilhados por conta dos alagamentos. Foram registrados também deslizamentos, queda de postes e, com os transtornos na rede elétrica, alguns bairros ficaram sem energia. Os desabrigados foram acolhidos e levados para um abrigo. Com os problemas causados pelas chuvas, a prefeitura cancelou as aulas da rede municipal. Em Brusque, a Defesa Civil Municipal atendeu pedidos relacionados a alagamentos em ruas, 2 deslizamentos de terra e queda de muro. Pontos de alagamentos também foram registrados na manhã desta quarta-feira em Florianópolis, São João Batista, São José, Biguaçu e Tijucas. Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, ainda há chance de temporais e segue o alerta para o risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Olha, depois do intervalo a gente mostra que mais um candidato à presidência na Nicarágua foi preso. Daqui a pouco a gente conta os detalhes. Uma 1h15 no horário de Brasília, o estado de São Paulo antecipou a vacinação contra a Covid de todos os grupos em 15 dias em relação ao calendário apresentado anteriormente. Assim, a partir de amanhã, as pessoas com deficiência permanente vão ser imunizadas. Também vão ser vacinadas mais de 400 mil grávidas e mulheres que deram à luz recentemente, sem comorbidades. E aí, na sexta-feira, começa a vacinação contra a Covid de profissionais da educação básica de 18 a 44 anos. O início da imunização para esse grupo em todo o estado estava previsto para o dia 21 de julho. A CPI da Covid ouve nesse momento o coronel Antônio Elcio Franco Filho, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. A intenção é esclarecer as ações nas compras e abastecimento de insumos para os estados na crise sanitária. Elcio Franco afirmou à CPI da Covid que o Ministério da Saúde comprou cloroquina em 2020 somente para tratamento de malária e não de Covid. Durante a nossa gestão, não ocorreu aquisição de cloroquina para o ano de 2020, para o combate à Covid-19. Porém, identificamos que para atender ao programa antimalária, em 30 de abril de 2020, foi assinado um termo aditivo ao TED com a Fiocruz no valor de R$50 mil, visando a aquisição desse fármaco para entrega posterior. Enfatizo que é para o programa antimalária. O número 2 da pasta, entre junho de 2020 e março de 2021, na gestão do general Eduardo Pazuello, também falou das negociações em relação à compra de vacinas de várias farmacêuticas. Ele explicou que o governo comprou mais de 250 milhões de doses de vacinas ainda no ano passado. Ao final de 2020, o governo federal já havia garantido pela Fiocruz e COVAX Facility 253 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Também tínhamos memorando de entendimento para milhões de doses de vacinas com Butantan, Pfizer, Janssen, Moderna, União Química e Precisa Medicamentos. Em 7 de janeiro, o governo federal contratou 46 milhões de doses de vacinas do Butantan e, em fevereiro, mais 54 milhões de doses, além de 10 milhões de doses da União Química e 20 milhões da Precisa Medicamentos. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara aprovou ontem um relatório que pede a cassação do mandato da deputada federal Flor Delis, do PSD do Rio de Janeiro. Ela foi acusada pelo Ministério Público de mandar matar o marido, pastor Anderson do Carmo. O parecer do deputado Alexandre Leite, do DEM de São Paulo, agora vai ser votado no plenário da Casa. Segundo o Ministério Público e a Polícia do Rio de Janeiro, Flor Delis colocou veneno na comida do marido e comprou a arma usada no crime. A deputada não pode ser presa porque tem imunidade parlamentar. Antes da votação, Flor Delis negou o crime. Ela ainda poderá recorrer ao Conselho de Constituição e Justiça da Câmara. A CCJ poderá aprovar ou não o recurso da deputada. Se rejeitar, o processo vai para o plenário, que pode aprovar a perda do mandato da parlamentar. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não tem prazo para pautar o parecer. A
As polícias civis de vários estados fazem hoje uma operação de combate à exploração sexual infantil. A ação cumpre 176 mandados de busca em 18 estados e em 5 países. É a 8ª fase da operação batizada de Luz na Infância. Além do Brasil, participam da ação a Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Panamá e Equador. O pré-candidato à presidência da Nicarágua, Félix Maradiaga, foi detido ontem. De acordo com a Polícia Nacional, o político está sendo investigado por praticar atos que atentam contra a independência, a soberania e a autodeterminação, incitar a ingerência estrangeira nos assuntos internos e pedir intervenções militares. Ele também é acusado de organizar-se com financiamento de potências estrangeiras para realizar atos de terrorismo e desestabilização. Após a prisão do terceiro aspirante da oposição à presidência nicaragüense em 10 dias, os Estados Unidos reagiram. Em uma mensagem no Twitter, a chefe da diplomacia norte-americana para as Américas, Julie Chung, disse que a detenção deve resolver qualquer dúvida remanescente sobre as credenciais de Daniel Ortega como ditador. As acusações atribuídas a Maradiaga estão contempladas na Lei de Defesa dos Direitos do Povo, da Soberania e de Agentes Estrangeiros aprovada em dezembro. Além de Maradiaga, a jornalista Cristiana Chamorro e o ex-diplomata Arturo Cruz também foram presos no contexto das eleições presidenciais programadas para 7 de novembro. O Supremo Tribunal Federal marcou para amanhã uma sessão de emergência para debater a realização da Copa América no Brasil. A decisão é da ministra do Supremo, Carmen Lúcia. A competição começa no dia 13 de junho. O pedido de análise foi feito pelo Partido Socialista Brasileiro e pelo deputado Júlio César Delgado, que é do PSB de Minas Gerais. O partido e o deputado argumentaram que o Brasil passa por um momento delicado e a realização do evento pode afetar ainda mais o sistema hospitalar nacional. Júlio César Delgado e a Procuradoria-Geral da República deverão apresentar os argumentos hoje e os ministros terão 24 horas para se manifestar e apresentar os votos. Ontem, na CPI da Covid, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a realização da Copa América no Brasil não aumenta o risco de disseminação da doença, porque os protocolos são suficientes. Após uma semana com bastidores tensos, a seleção brasileira venceu o Paraguai por 2-0 pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Logo depois da vitória, os jogadores publicaram uma nota nas redes sociais. Na publicação, os atletas fizeram críticas à Conmebol, criticaram a entidade pela condução da realização do torneio e disseram que em nenhum momento quiseram tornar o assunto uma discussão política. Por fim, terminaram a nota dizendo que, mesmo sendo contrários à realização da Copa América, jamais vão dizer não à seleção. Depois da vitória da seleção brasileira sobre o Paraguai, o técnico Tite comemorou o bom início nas eliminatórias. Com 100% de aproveitamento, 6 vitórias em 6 jogos, o Brasil é o líder da competição e está cada vez mais perto da vaga para o Mundial do Catar. Vamos ver o que o Tite disse. Estava conversando com o Berizzo antes e depois do jogo, do grau de dificuldade histórico, do grau de dificuldade pela competitividade e qualidade leal nos enfrentamentos que a gente tem. Foi assim na Copa América, onde nós empatamos em casa. Foi aqui, hoje também. O fato de ter saído na frente também nos proporcionou e nos deu uma condição de administrar, do jogo sair de uma forma mais fluente, sem ter a necessidade de buscar o gol a toda hora, e foram acontecendo com naturalidade. Aí a pressão ela teve mais do lado do Paraguai, nós conseguimos fazer um jogo mantendo o nível, alternando, mas sempre num parâmetro bom. Por isso a vitória, que ela é historicamente muito difícil. A música faz parte da nossa vida e estudos comprovam que ela ajuda no desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Uma família musical, pais e filhos que compartilham a paixão pelos instrumentos musicais. O Pedro, desde muito pequeno, ele começou a demonstrar interesse pelo instrumento e depois que aprendeu, não parou mais de tocar. Eu gosto bastante de bateria. Eu gosto de perceber bateria nas músicas. Mas eu gosto de tocar bateria, eu gosto de escutar bateria também. O Arthur se inspirou no irmão e também quis aprender. Começou com o piano. Só que ele não se contentou apenas com um instrumento. Além do piano, ele também sabe tocar guitarra e violão.
Piano foi o primeiro instrumento que eu comecei a tocar. E eu era, muito pequeno, uns 4, 5 anos. E aí eu falei, não quero mais tocar piano. E aí eu comecei a tocar guitarra. Por que você gosta tanto de tocar algum instrumento musical? Porque eu acho muito legal saber tocar algo e ainda ser uma música que você gosta de ouvir, assim. O Felipe, que tem só 2 aninhos, ainda não entende nada de música, mas já está no caminho da iniciação musical. O que não falta nessa casa são instrumentos musicais. Tem cavaquinho, ukulele, violão, guitarra, bateria, piano. A iniciação musical aqui começou muito cedo e de uma forma super natural. Mas a gente sempre escutou música em casa, a gente sempre gostou de música. E o Pedro sempre demonstrou interesse por batucar as coisas. Ele sempre gostava de ouvir as coisas e batucar. Então, dali para a bateria foi um pulo, né? A gente colocou ele na musicalização para estimular. Ele queria subir no palco porque o Arthur gosta muito de um palco, gosta de aparecer, gosta de ser visto. E ele queria aparecer no palco e para aparecer no palco ele tinha que aprender algum instrumento. Aí ele foi para teclas, depois ele foi para cordas e também foi curtindo, foi evoluindo. A música pode ser uma grande aliada no desenvolvimento das crianças. Segundo especialistas, além de super divertida, traz outros benefícios no desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, memória, raciocínio lógico e também contribui na alfabetização. Ela também vai ser agregada em partes festivas, tá certo? Em aprendizados, por exemplo, daqueles que necessitam de várias repetições. Existe uma série de músicas dentro da pedagogia, mesmo do fundamental, onde a professora se pode utilizar de música, por exemplo, para aprender tabuada. Então, faz parte da nossa rotina essa música, essa construção melódica ou rítmica, principalmente rítmica, né, que a gente utiliza para os aprendizados. E a música, que sempre esteve presente na vida do Pedro e do Arthur, teve um papel importante no desenvolvimento deles. E no que depender do pai dos dois, ela vai continuar fazendo parte da vida da família. Porque se contribuiu para o desenvolvimento cognitivo, nada melhor do que ouvir e tocar boas canções. O Pedro, ele desenvolveu muito, principalmente coordenação motora, também muito de raciocínio lógico. O Arthur, muita questão de raciocínio. Ele teve uma melhora muito grande desde que ele começou a estudar música também. E essa edição fica por aqui, já tem outras informações com a Juliana Dariva. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, boa tarde.